Oi gente, eu sou a Natália. Se você está chegando nesse canal agora, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe você e a vida da sua família. Hoje eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho sobre a nossa paternidade. A Bíblia diz assim que nós somos filhos de Deus. Mas será que somos todos filhos de Deus? Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero te convidar para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Lá no início de Gênesis, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vê algumas declarações sobre a criação de Deus. Uma delas é quando o Senhor criou o homem, que ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E quando Deus está ali fazendo a criação, durante os 7 dias, ele vai criando tudo. Aí ele cria o homem, ele cria o mar, a terra, a luz, a água. Tudo que tem que ser criado, Deus cria ali. E ele cria também o homem. Então daí a gente tira que o homem, que nós, seres humanos, nós somos criaturas de Deus. Mas alguns já passaram a ser filhos de Deus. Eu lembro que há um bom tempo atrás, eu me deparei com aquela expressão fé em Deus. E o que muitas pessoas não se atentam é que fé em Deus não adianta as coisas. Fé em Deus não resolve o seu problema. Porque se você tiver fé em Deus, mas não crê no sacrifício de Jesus Cristo, você não consegue alcançar nada. Porque a Bíblia vai deixar bem clara que é só por intermédio de Jesus que nós temos acesso ao Pai. Sobre ser filhos de Deus, a gente tem que fazer a vontade daquele que nos chamou, daquele que enviou o seu Filho para morrer por nós. Porque em Gálatas, no capítulo 3, versículos 26, do 26 ao 28, a Bíblia vai dizer: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa. O que ele está querendo dizer aqui é que uma vez que a gente tem a fé em Jesus, a gente não tem mais características que nos separam espiritualmente. Eu não posso falar, eu sou judeu, não, eu sou grego. Não, porque todos nós que temos fé em Jesus passamos a ser filhos de Deus. Ou seja, aos olhos de Deus a gente passa a ser um povo só, ali sem distinção, porque Deus nos vê como filhos dele. Então se você está assistindo esse vídeo e você fica pensando, talvez eu sou um filho de Deus, se você não tem ainda a sua fé em Jesus, você é apenas uma criação de Deus, né? Tem uma passagem que a Bíblia vai dizer ali, quando Jesus, certa vez, ele estava numa festa, e aí as pessoas foram chamar Jesus, se eu não me engano, não tenho certeza se foram os discípulos, e aí falaram: sua mãe e seus irmãos estão lá fora te chamando. E aí Jesus vira para eles e fala assim: mas quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos, senão aqueles que fazem a minha vontade? Então, uma vez que a gente se torna, que a gente aceita Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a gente passa a ser filhos de Deus. Mas para ser identificados como filhos de Deus, a gente precisa ter uma vida de obediência de acordo com aquilo que ele ensina na palavra dele. O que eu acredito, eu tenho certeza que é um pouco mais difícil, porque tem uma diferença muito grande entre conhecer a palavra de Deus e obedecê-la. Eu tô falando isso analisando eu mesma, porque por muitas vezes, até no dia a dia, assim, né, a gente tem aí 24 horas por dia e a gente tem diversas escolhas para fazer durante um dia todo, e a gente tem que ali, sabe, escolher sempre a coisa certa. Toda vez que surgir uma oportunidade, tem que ali raciocinar, mesmo que inconscientemente, assim, porque é muito rápido, e fazer a vontade de Deus. E muitas vezes o nosso eu, o nosso ego, ele fala muito mais alto. Então, se a gente não tiver uma vida onde a gente lê a Bíblia, onde a gente se consagra, onde a gente busca o Senhor, é muito mais fácil a gente se distanciar de uma vida de obediência de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Cristo planejou para nós. Em 1 Pedro, no capítulo 3, também tem um versículo que diz o primeiro: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Tem o versículo bíblico que diz que a pregação da cruz é loucura para quem perece. Tem muitos aspectos na Bíblia, muitos trechos que, se você não tem Deus, se você não tem fé, você vai olhar e falar: é besteira. Por exemplo, quando te
baterem numa face, oferece a outra. Quando levarem tua túnica, oferece também a capa. Para uma pessoa mundana, isso não faz muito sentido. Como assim? A pessoa me bateu, ao invés de eu revidar, eu vou virar minha cara. A pessoa me roubou uma túnica, eu vou virar e falar, olha, também leva a capa. Então o evangelho, ele nos submete a viver coisas que para o mundo não tem explicação. Aqui em 1 Pedro, ele continua falando algumas coisas e aconselhando os filhos de Deus: filhinhos, não deixem que ninguém vos engane. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Ou seja, não tem como a pessoa praticar justiça se o amor de Deus, se ele não for filho se Deus não estiver nele. E ele prossegue: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, e todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Então, uma vez que a gente aceita Jesus, que a gente passa pelas águas, a gente tem o novo nascimento, a gente tem a natureza de Cristo, a gente faz parte da descendência dele, tem as características dele. Então, uma vez que o pecado pertence ao maligno, e se a gente tiver uma vida constantemente ali no pecado, sem uma transformação, ninguém vai olhar pra gente e falar assim: olha, ele é um filho de Deus. Por quê? Porque a gente tá no erro, a gente tá fazendo e operando, né, contribuindo aí para a expansão do reino das trevas, digamos assim, porque a gente tá vivendo ali no pecado constantemente. Então, uma vez que a gente aceita Cristo, é importante a gente ter a vida de santificação, né? Tem um versículo que diz: ninguém verá a Deus se você não se santificar. Então é muito importante a gente estar o tempo inteiro conhecendo ao Senhor. Ele vai continuar e ele prossegue: desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Ou seja, o amor, ele é a base de todas as coisas. Então, se você não demonstra amor, se você não demonstra compaixão, se você não demonstra caridade, a principal característica de um filho de Deus é isso. Tem um versículo que diz, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O desejo de Deus para a sua vida é que você tenha vida eterna, que você tenha uma vida de abundância, a partir do momento que você aceitar Jesus aí como seu único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.